Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre o Havaí. Para quem gosta de história, presta atenção aí nas informações. Para quem não gosta de história, vê aí, assiste essa beleza que é esse lugar chamado Havaí. Então, vamos começar com o rei Kamehameha I. Ele nasceu em 1736. Eles falam que ele pode ter nascido até 10 ou 15 anos antes. Ninguém tem certeza realmente quando ele nasceu. Ele só sabe sim quando ele morreu, que foi no ano 1819. Ele foi o unificador e primeiro rei das Ilhas Havaianas. Ele fundou o Reino do Havaí em 1795 e se tornou o único governante do arquipélago em 1810. Além de unificador da ilha, ele também foi seu modernizador. Ele também estabeleceu relações com potências europeias como o Reino Unido e com os recém-independentes. Ele introduziu as primeiras armas de fogo e aboliu a antiga prática havaiana chamada kapu. Kapu era um conjunto de leis sagradas da antiga sociedade havaiana que governava muitos aspectos da vida, incluindo estrutura social, gestão de terras e cerimônias religiosas. A palavra kapu significa proibido ou sagrado e pode se referir a pessoas, lugares, coisas ou tempo. O sistema kapu foi aplicado por chefes e sacerdotes para manter a ordem e a pureza religiosa. E a violação das regras poderia resultar, em consequências gravíssimas, levar até a morte. Ele também instaurou um sistema de mercado livre na ilha e a primeira lei de proteção à vítima de guerra, a Mamalauoe. Ele morreu em 1819, fazendo-se permanecer a independência e a soberania no Havaí por décadas. O estado do Havaí é formado por 8 ilhas, que são Oahu, Maui, Molokai, Lanai, Kauai, Niihau, Big Island e Kahului. O Havaí foi estabelecido durante os anos de 1795 a 1810, com a subjugação dos chefes tribais independentes, dentro de um governo unificado. De 1810 a 1893, o Reino do Havaí foi governado por 2 grandes famílias dinásticas, a Casa de Kamehameha e a Casa de Kalakaua. 5 membros da família Kamehameha governaram como reis. A esposa de Kamehameha, a rainha Kaahumanu, governou como rainha regente. Gente, o que eu achei interessante é que a rainha regente era protestante recentemente convertida. Ela disse que o catolicismo, a partir dessa data, era ilegal no Havaí. E em 1831, os chefes tribais foram convertidos à força. Os havaianos nativos convertidos ao catolicismo foram presos, espancados e torturados. Os padres, eles foram expulsos, gente. O preconceito contra os missionários católicos franceses permaneceu mesmo depois que a rainha morreu. A esposa do rei Kamehameha I, ela só ficou sendo rainha regente até o Kamehameha II crescer mais, porque na época ele ainda era muito jovem. Mas depois que ele ficou sendo rei, ele nomeou a rainha como primeira-ministra. O rei Kamehameha II, ele só reinou por 5 anos, e aí veio o Kamehameha III. O rei Kamehameha III, com ameaças de guerra, ele teve que assinar um documento dizendo que os cultos católicos seriam livres e pagou uma indenização de $20 mil pela deportação dos sacerdotes e a prisão e tortura dos convertidos. E assim passou o reinado do Kamehameha III e veio o seu sucessor, que era o Kamehameha IV. O Kamehameha IV, ele só foi rei por 8 anos. Ele morreu muito jovem e aí logo veio o Kamehameha V. O tempo foi passando e ele não se preocupou em nomear os seus sucessores. E foi assim que ele ficou doente. Ele ofereceu o trono à sua prima Bernice, mas ela recusou a oferta.
Mas como ele estava muito doente, ele morreu. Então ele não teve tempo de nomear o seu próximo sucessor. Gente, o que eu achei aqui muito interessante é que os reis Kamehameha, eles morreram muito novos. O Kamehameha I, a gente não sabe a idade certa que ele morreu, mas pelas fotos que tem dele, parecia já que ele deveria ter assim, mais de 70, mas eles não sabem certo a idade dele. Mas o Kamehameha I, não, o 2, gente, ele morreu com 26 anos. O 3 morreu com 40. O Kamehameha 4 morreu com 29, o 5 morreu com 42. Então eu achei assim muito novo, né? Todos eles morreram muito novos. Eles foram grandes reis e que eles lutaram muito pelo reinado e lutaram muito pelo povo do Havaí. Como o rei Kamehameha V não teve tempo de nomear o seu próximo sucessor, então foi assim que a dinastia da família Kamehameha foi passada para a família Kalakaua. A dinastia Kalakaua foi a família reinante do reino do Havaí sobre o rei Kalakaua e a rainha Liokalani. Eles assumiram o poder depois que o último rei da casa de Kamehameha, Lunalilo, morreu sem designar um herdeiro, levando à eleição de Kalakaua e provocando um motim no tribunal de Honolulu. Depois que ele morreu, aí veio a sucessora dele, que foi a rainha Liliuokalani, que era a irmã dele. A dinastia perdeu o poder com a derrubada da rainha Liliuokalani e o fim do reinado em 1893. Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da derrubada da monarquia no Havaí. A derrubada do reino havaiano foi um grande golpe de estado contra a rainha Liliuokalani, ocorrido em 17 de janeiro de 1893, na ilha de Oahu, e liderado pelo Comitê de Segurança, composto por 7 residentes estrangeiros e 6 súditos do Reino Havaiano da América. A derrubada foi reforçada pelo desembarque de fuzileiros navais dos Estados Unidos sob o comando de John Stevens, para proteger os interesses americanos, o que tornou a monarquia incapaz de se proteger. O golpe de Estado estabeleceu a República do Havaí, mas o objetivo final era a anexação das ilhas aos Estados Unidos, que foi temporariamente bloqueada pelo presidente Grover Cleveland. Depois de uma revolta mal-sucedida para restaurar a monarquia, o governo oligárquico colocou a ex-rainha em prisão domiciliar no Palácio Iolani. Em janeiro de 1895, Liliuokalani foi forçada a abdicar do trono havaiano, encerrando oficialmente a monarquia deposta. Foram feitas tentativas de restaurar a monarquia e se opor à anexação. Durante a sua prisão, ela abdicou do seu trono em troca de libertação dos seus apoiantes presos. 6 foram condenados à forca. No dia que a rainha assinou o documento, ele escreveu tipo uma carta, dizendo: quanto a mim, teria escolhido a morte em vez de assiná-lo, mas foi-me representado que, ao assinar este documento, todas as pessoas que haviam sido presas, todo o meu povo, agora em apuros por causa de seu amor e a lealdade para comigo, seriam imediatamente libertadas. Pense na minha posição. Doente, uma mulher solitária na prisão, mal sabendo quem era minha amiga, ou, se quem ouvia minhas palavras, só ouvia para poder me trair, sem aconselhamento jurídico ou amigável, e o fluxo de sangue pronto para fluir, se eu não assinasse esse documento. Gente, vocês me desculpem por esse vídeo estar longo. Eu acho que vocês estão até dormindo aí, né? Ou não? Gente, eu não sei, mas eu achei esse vídeo, assim, essa história muito interessante. Então é por isso que eu resolvi passar ela para vocês. Mas, gente, essa história não é nada. Tem muita coisa aí que não tem como eu falar aqui. É uma história muito grande. Eu achei, assim, que foi de muita traição, que realmente foi um golpe, entendeu? E vamos continuar, gente.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, ele acreditava que a população havaiana estava do lado da sua monarca e que a deposição da rainha era ilegal. Por conta disso, em 16 de novembro de 1893, o governo ofereceu à rainha a restauração de seu trono se ela concedesse anistia a todos os envolvidos na deposição. Em primeiro momento, a rainha se negou, alegando que queria que os golpistas fossem punidos. Antes dessa situação, o presidente Cleveland levou a questão ao Congresso. Em 18 de dezembro de 1893, o ministro norte-americano Willis solicitou ao governo provisório que devolvesse o poder a rainha Liliuokalani, que se negou a fazer. Então, eles pediram, mas ele se negou. Ele sabia que era ilegal, mas ele continuou com o processo e aconteceu, Em 4 de junho de 1894, foi proclamado a República do Havaí. O presidente da época, Grover Cleveland, ele sabia que o que ele estava fazendo com a rainha era um golpe, ele estava dando um golpe e ele sabia que era tudo ilegal. Mas ele sozinho não conseguiu desfazer disso aí, entendeu? Porque o grupo anti-monarquia era muito maior e tinha muitos americanos, pessoas importantes que estava tudo incluído aí, ajudando a desfazer essa monarquia no Havaí. Em 1993, o Senado dos Estados Unidos aprovou a resolução de desculpas que reconheceu que a derrubada do Reino do Havaí ocorreu com a participação ativa de agentes e cidadãos dos Estados Unidos, e o povo nativo havaiano nunca cedeu diretamente aos Estados Unidos suas reivindicações e soberanias inerentes como povo sobre suas terras nacionais, seja por meio de Reino do Havaí ou por meio de um plebiscito ou referendo. Meus amores, agora já vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês com muito carinho pelo apoio que vocês me dão aqui no canal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Um abraço bem apertado. E não esqueça, se você gostou do vídeo, deixa aí um like para ajudar o canal, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.